Gente, é muito difícil resumir isso, né? Eu acho que, digamos, uma grande capacidade que o Brasil tem, eu acho que os bons diplomatas brasileiros têm, é, digamos, colocar, saber, no caso do GATT, diferente. No caso do GATT, eu acho que a gente tem que ter, sobretudo, firmeza. Inclusive, o período que eu fui embaixador no GATT, mesmo, GATT, antes de ser, porque coincidiu, no governo Itamar, eu assinei o acordo de Marrakech e depois Ouro Preto, né? Então, até outro dia, numa aula aí que eu botei de Marrakech, Ouro Preto, que as pessoas esquecem, o governo Itamar durou pouco, e a minha passagem não foi menor, porque primeiro foi o Fernando Henrique, mas muita coisa importante aconteceu naquele período. Mas então exigiu uma certa firmeza. Quando eu fui mandado para o GATT, era o governo Collor, né? E havia uma onda neoliberal muito grande no Brasil. Então, manter, por exemplo, a tarifa, o teto tarifário em 35%, fazer alguma resistência na área de propriedade intelectual, exigia muita capacidade de negociação interna, porque a pressão que vinha em cima do Brasil era para você facilitar muito mais. Então, eu passei por esse período e, anos mais tarde, fui embaixador já na OMC, que foi também um período muito interessante, talvez a coisa mais interessante, a mais importante, foi a negociação sobre patentes, né? Aqui no Brasil, o ministro Serra, que me deu todo o apoio, o Celso Laffer também me deu, mas o Serra é quem sustentou politicamente a posição. Então, eu acho que, por exemplo, numa coisa como a OMC, você tem que, e como o Brasil é muito demandado, você tem que demonstrar mais firmeza, sabe? Mais firmeza. Nas questões políticas, em que às vezes você tinha que entrar até para uma capacidade de mediação em certos momentos, você tinha que ter, digamos, uma coisa, você ser capaz de se colocar no papel dos outros. Em inglês tem uma expressão boa, put yourself in someone else's shoes, quer dizer, vestir o sapato dos outros e ver como é que dói o carro por ali. E aí você entende, você passa a entender mais. O Brasil tinha essa capacidade. Eu não fui o único, obviamente, outros os embaixadores brasileiros, aliás, os embaixadores brasileiros, todos que me antecederam ou sucederam nesses postos, foram embaixadores de grande. Genebra, teve Paulo Nogueira Batista, Recupero, Lamprey, foi ministro, são pessoas de uma enorme qualidade. Eu não preciso, agora não vou desfilar o nome de todos os embaixadores aqui, porque eu posso esquecer algum e pode ser injusto. Mas, enfim, para só falar de sucessor e antecessor, Nova York foi na ONU, foi o Ronald Sardenberg, depois o Gelson Fonseca, são todos grandes nomes, independentemente da inclinação e da vocação, inclusive, de cada um, é mais teórico, mais prático, etc. E tal. Mas o Brasil tem essa capacidade. Eu acho que aí o Brasil, não o Brasil que infelizmente nós estamos vivendo nesse momento, mas historicamente o Brasil tem essa capacidade e eu acho que isso me deu muito a noção de como o Brasil podia fazer muito mais até do que desde que me deixasse de lado uma certa timidez. Eu acho que havia uma certa timidez em relação a alguns temas, sobretudo assim, não, isso não diz respeito diretamente, então deixa para lá. Eu não achava isso. Eu acho que você entrar numa negociação, no caso do Conselho de Segurança, a coisa mais interessante, não sei se importante, mas interessante que eu fiz foi, quando presidente do Conselho, promover a ideia de criar os grupos, que eu acabei presidindo, 3 grupos sobre o Iraque, sobre o Iraque, sobre a parte humanitária, a parte dos armamentos, etc. Que resultou numa mudança importante, que estava caminhando quando era aquele. Mudou não apenas a sigla, mas a metodologia da UNSCOM, que tinha dado muito problema para UNOVIC, e estava dando certo com o Hans Blix, que foi o sueco que presidiu a UNSCOM depois. Mas aí veio o 11 de setembro, e a história atropela e cria outras realidades. Então, eu acho isso. Acho que você tem que ter... E ao longo do tempo também, e aí, digamos, já pensando um pouco na função de ministro, digamos, seus objetivos estratégicos, você não ficar muito apegado a todos os pequenos interesses. Você tem que pensar um pouco grande, né? Quer dizer, o Brasil, por exemplo, no caso, você falou do OMC, e aí já estou dando um pulo, mas já como ministro do governo Lula, era muito mais importante para nós conseguir alguma coisa em relação aos subsídios agrícolas do que, digamos, evitar a permanência de um programa de preferências para os países do Caribe, da África, que poderiam afetar um pouquinho as exportações brasileiras, sabe? Então, você tem que... Só com isso que nós conseguimos apoio para muitas das nossas teses.
Então, eu acho que é um pouco essa, mas é tão complexo, você fez uma pergunta que abrange muitas coisas, e a minha experiência foi mais no multilateral. Mas o multilateral, sim, só terminar essa frase, o multilateral muito apoiado nas relações bilaterais também. Não teria BRICS se nós não tivéssemos uma relação especial com vários países do BRICS, não haveria integração sul-americana se nós não tivéssemos procurado uma relação especial com cada um dos países da América do Sul. Mais tópica agora a minha pergunta. Num dos nossos encontros, eu me lembro do senhor ter falado, referindo-se a si mesmo, a si próprio, como chanceler acidental do Itamar Franco. Me lembro do senhor citar o Zé Aparecido Oliveira, e eu queria entender os bastidores dessa nomeação do senhor em 1993. Como é que o senhor chegou lá? Bom, eu tinha... Olha, tudo que às vezes as pessoas não sei como fazem por objetivo, acaba tendo resultados inesperados. Eu trabalhei próximo do Zé Aparecido. Eu conhecia o Zé Aparecido Oliveira, porque eu estava ali, né, com o Renato Archer, o Luiz Guimarães, ele era governador de Brasília, uma vez por outra a gente se encontrava, mas não tinha nenhuma intimidade, nenhuma proximidade com ele, apesar de toda a simpatia dele conhecida, né? Vocês mineiros sabem muito bem, o Zé de todos os amigos, etc. Então, mas não tinha. E aí, quando eu saí do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu preciso dizer isso para vocês, porque isso vale para os jovens diplomatas, para saber enfrentar os momentos. Eu fui ministro de Estado 2 vezes, mas eu fiquei 2 vezes no famoso DEC. Você sabe o que é o DEC? Departamento de Escadas e Corredores. 2 vezes. Quando eu saí da Embrafil, quando eu saí da Embrafil, eu fiquei 4, 5 meses esperando ser designado para ser ministro conselheiro na Holanda. E quando eu saí do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu também fiquei 6 meses sem função. Nos últimos 2 meses eu já sabia que ia assumir, mas aos todos 6 meses sem função, uma coisa assim. Alguém chegou para mim e disse assim, você quer... Me disseram uma coisa assim, você quer ter tal função de ser enviado especial para... Não me lembro nem o que era, Ibero-Americana, sei lá, era uma coisa assim, o Projeto Brasil-França. Eu falei, para quê? Por que eu fazer isso? Não tem, eu tenho... Entendeu? Ah, não, para você poder dizer alguma coisa em casa para os seus filhos. Eu falei, mas meus filhos têm muito orgulho de mim, não preciso fazer isso não, eu vou esperar quando tiver uma função mesmo, condizente digamos, com a minha posição na carreira, etc. Eu aceito. E aí me deram o departamento cultural, que era considerado o mais fraco dos departamentos ali disponíveis. Teria sido muito normal terem me dado o departamento de Ciência e Tecnologia, que vagou naquela época, eu tinha visto no Ministério da Ciência e Tecnologia. E, na época, eu teria preferido, provavelmente. Mas não, eu fui para o departamento cultural. Fui para o departamento cultural, o Zé Aparecido tinha deixado de ser governador, tinha virado ministro da Cultura. E nós fizemos uma dobradinha. Ele, muito mais inspirador, e eu, executor. O Zé Aparecido tinha 10 ideias por segundo. E eu consegui operacionalizar 2, que foram muito boas, na minha opinião, dele. Uma foi a primeira reunião de ministros da cultura da América Latina e Caribe, uma excelente visão, que nós fizemos mais ou menos no meio do ano. Eu fiquei 1 ano no Departamento Cultural. E, no fim do ano, a primeira reunião dos países de língua portuguesa. Reunião de presidentes de língua portuguesa em São Luís do Maranhão. E eu acho que eu devo a minha promoção a isso, que havia outros candidatos, igualmente competentes e tal. O Sarney deve ter olhado, tinha uma relação com o Sarney boa até hoje, tem muito boa, aliás, hoje em dia. Acho que ele foi muito importante para a nossa transição, admiração pelo trabalho que ele fez, mas eu não era íntimo dele, eu não era íntimo nem do secretário-geral, nem do ministro Itamaraty, que conhecia, me respeitava. E entre os nomes lá, eu acho que o Sarney deve ter olhado, não, isso aqui fez essa reunião. Quantas vezes foram 7 ou 8 presidentes para São Luís do Maranhão? Quantas cúpulas se realizaram? Eu acho que foi a única, né, que eu saiba. Então, era difícil me deixar de promover, e eu fui promovido. Eu fui promovido na última promoção do governo Sarney. Na última promoção do governo Sarney. E tive essa relação com o Zé Aparecido. E o que aconteceu? Aí, depois, logo, fui muito bem tratado, passei para chefe do departamento econômico, quando eu me relacionei, trabalhei muito na criação do Mercosul, como chefe do departamento econômico, depois fui para o GAT, pergunta anterior do Guilherme. E quando o Fernando Henrique Cardoso sai do Itamaraty para ir ser ministro da Fazenda, o presidente Itamar convidou, o Zé Aparecido nessa época era embaixador em Portugal, como vocês se lembram, convida o Zé Aparecido para ser embaixador em Portugal. E aí ele tem que procurar um secretário-geral.
para ser o número 2 dele. Obviamente, ele não ia fazer, é parecido com político, né? Enfim. E aí ele, obviamente, lembrou de mim, porque eu tinha trabalhado com ele, eu era um embaixador relativamente jovem, eu tinha sido promovido 2 anos antes, 2 anos e meio antes, e ele, acho até que o embaixador Paulo Tarso, recém-falecido, deve ter sugerido meu nome, apesar da gente ter tido diferenças na época da política informática, mas o Paulo Tarso era um excelente embaixador, um excelente profissional. E, segundo o próprio Paulo Tarso, isso não foi desaparecido que me disse, o próprio Paulo Tarso disse assim, mas por que você não pega o Celso? Você está com ele, conhece ele, então faz o trabalho para ele. E o Zé Aparecido me indicou para ser secretário-geral, que é o número 2 no Itamaraty. Bem, aí, encurtando muito rapidamente, sobreveio a doença do Zé Aparecido, não era uma doença muito grave, mas eu acho que ele também ficou preocupado, fazer de chanceler, tem que viajar muito. Ele ficou, como você sabe, o Zé Aparecido, segundo se diz, um dia ele botava uma notinha dizendo que ele ia ficar, no outro dia seguinte ele botava uma notinha dizendo que ele ia sair, né, ia voltar para Lisboa, acabou voltando para Lisboa. E ficou nessa. Eu fiquei de secretário-geral, ministro interino. Eu senti que o Itamar estava simpatizando comigo, porque ele me deu uma posse de ministro interino. Até hoje deve ter uma foto, se você procurar nos arquivos aí. Assim, no Itamaraty, a minha posse como ministro interino foi mais solene do que a minha posse como ministro mesmo, no Itamaraty, curiosamente. Então, eu senti que podia ser. E também o que aconteceu? Logo no início da minha ministrância interina, ocorreram 2 crises muito sérias e graves, que foram simultaneamente quase a crise, ambas ligadas a direitos humanos, de certa forma. A matança das crianças na Candelária e a questão com os Yanomamis na fronteira com a Venezuela. E o presidente Itamar, ele criticou muito o Itamaraty naquele contexto. Criticou que os embaixadores não estavam fazendo trabalho direito, da imagem do Brasil. E eu me lembro que eu falei com ele, presidente, eu tenho que falar, tenho que conversar com o senhor. Eu chamava ele de senhor, e o Itamar também me chamava de senhor, curiosamente. Então, eu falei, tem que conversar com o senhor e tal. E ele disse, não, agora não, no telefone, não. Logo isso aconteceu, porque ele criticou nominalmente, os principais embaixadores, todos brasileiros, foram, ou nominal, não sei se citou os nomes, mas citou os postos. Eu falei, gente, todos os caciques aqui, eu estou de ministro interino. Itamaraty está em xeque diretamente. Aí eu passou, não, quando eu chegar a Brasília, eu chamo o senhor aí para mim. Aí eu fui lá e com muita conversa, entrei na sala e me lembro que assim, presidente, isso aqui é muita areia para o meu caminhãozinho de ministro interino. Né? E aí ele já desarmou um pouquinho e tal. Não, mas eu não vou mudar de ideia. Bom, enfim, eu sei que eu fiz lá com a ajuda do Mauro Durante, que era lá, trabalhava com ele, uma nota que foi satisfatória para ele, que ele não teve que se desmentir, obviamente o presidente não ia se desmentir, mas que ele reiterava a confiança, porque ele foi muito criticado por essa atitude, foi criticado, às vezes o pessoal criticava, enfim, dizia que ele era da turma da Broa de Milho, da turma, sei lá, Juiz de Fora, não sei o quê, ele não tinha visão do conjunto. Então, eu acabei, acho que, ajudando ele a resolver o problema e resolver para o Itamaraty satisfatoriamente também, todo mundo ficou confirmado nos seus postos, ele fez algumas mudancinhas, mas que não alteravam a essência. Eu acho que ele gostou disso. Antes eu tinha tido rapidíssimo contato com o Itamar, em que, digamos, ele percebeu que o Itamar se dizia um trabalhista do Pasqualini, do Alberto Pasqualini, ideólogo do PTB lá de trás. Né? E tinha uma visão bem nacionalista em relação a certos temas, né? E eu acho que isso era uma identificação entre nós também, em relação a patentes. O tema, por exemplo, preocupava o Itamar se preocupava com a energia nuclear, se preocupava com uma série de energia em geral, e acho que isso fez com que a aproximação fosse maior, e ele acabou, quando ficou claro que o Zé Aparecido não ia assumir, ele acabou me nomeando, mesmo ministro, permanentemente. Então, foi isso, foi acidental. Até uma curiosidade, porque quando eu era ainda ministro interino, eu chamei, de qualquer maneira, a minha família para o Rio, né? Quer dizer, a família que morava comigo, que na realidade era minha mulher e o filho caçula, os outros não estavam mais. Vieram, e meu filho estava lendo Machado de Assis, e tem um capítulo do Não Horas Póstumas, Horas Públicas, que diz assim, como não fui ministro. Eu falei, pô, fecha esse livro, cara. Era como não fui ministro. Mas eu poderia escrever como fui ministro. Porque tem um episódio no meio que eu não vou contar, porque fica muito longo, muito pessoal, mas eu tive uma crise de diversidade, e aí tive que ficar em Brasília no momento que eu iria voltar para Genebra, e aí não saí mais. É isso. Agora, acidental. O senhor serviu acidentalmente
mas serviu até o fim da gestão e, de forma importante, ficou até o fim do governo Franco. E 10 anos depois, o senhor assume o Itamaraty pela segunda vez, aí para ficar 2 governos em sequência. O presidente Itamar, sabidamente mais introvertido, né, mais tímido no trato com o mundo. Lula, o contrário, exuberante, né, extrovertido. Como é que o senhor lidou com essas diferenças, não é, quanto às idiosincrasias dos presidentes, mas, sobretudo, o que mudou no Celso Amorim, no jeito de ver o mundo? Eu sei que teve 11 de setembro no meio do caminho, o mundo girou muito, mas o que você acha que mudou na sua percepção das relações internacionais, sobretudo? Olha, eu acho que eu pude apreciar melhor, porque eu já tinha sido embaixador em Genebra durante 2 anos apenas, né, antes do Itamar. Mas eu fui depois embaixador na ONU, embaixador em Genebra de novo e embaixador em Londres. Tudo isso durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que também é um governo com muitos méritos, né, indiscutíveis méritos. E, embora eu fizesse talvez críticas a alguns pontos, eu pude apreciar melhor a importância que os países davam ao Brasil. O Guilherme, que participou de um programa ontem, deve estar meio cansado de ouvir as mesmas histórias, mas, infelizmente, são essas histórias que ilustram, né? Eu vou dar 2 ou 3 exemplos do governo Fernando Henrique que deram a sensação da importância do Brasil, né? Na ONU, por exemplo, eu fui chamado para ser presidente lá de um comitê relativo à antiga Iugoslávia, e eu perguntei ao presidente do conselho, que estava me convidando, que era o embaixador do Japão, por quê? Ele disse que o Brasil é o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam. O único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam para um assunto sensível, porque tinha independência, seriedade. Se fosse ser sabujo dos Estados Unidos, a Rússia não ia aceitar. Se fosse um ranhetinha, que também não ia saber negociar, também os Estados Unidos não iam aceitar, né? Então, era um país sério, com credibilidade nas suas posições, independente. Eu me lembro na ONU, por exemplo, um outro episódio que eu vivi em relação à Angola, naquela época havia um mito do consenso, tudo era por consenso. E nós mudamos uma relação sobre a Angola, que era muito importante, porque os Estados Unidos já tinha mudado um pouco de posição, mas ele era muito reticente em qualquer medida restritiva ao Savimbi. Ele tinha relações históricas, até com o Jeff Helm. Eu até brincava, que Diamonds are forever, né? Os diamantes lá que devem ter ajudado a financiar algumas campanhas, então eles não podiam mudar totalmente. E ele mudou a posição em relação, aceitou uma ponderação nossa para o Brasil não se abster. Olha que o Brasil não tinha veto, não tinha nada. Eu falei, tá bom, faz a resolução que vocês quiserem, o Brasil vai se abster. A credibilidade do Brasil era tanta, ali com os africanos e com outros, que adaptaram a resolução, que já tinha aprovação da China, de Rússia e de outros, para atender o Brasil. Então, eu vi isso, eu vi na relação dos patentes, não vou contar essa história de novo, mas o Brasil, como o Brasil, eu dizer, por exemplo, olha, eu preciso ter um africano na sala, e o africano dizendo, mas se o Brasil tiver, nós estamos representados. Então, quer dizer, eu vi o Brasil podendo agir de uma maneira muito mais ampla do que, de fato, agir. E o que me incomodava muito nas instruções da mulher, às vezes, era que não pode seguir nessa linha, mas não seja protagônico. O Brasil não podia ter protagonismo em nada, não podia aparecer na frente de nada, porque tudo isso podia causar irritação nos Estados Unidos, irritação na União Europeia. Eu vi as coisas dessa maneira. Então, isso eu vi, digamos assim, eu pude apreciar melhor nesses 8 anos. Eu sempre acreditei nisso, obviamente, pelo passado cultural, pela ciência e tecnologia, por tudo. Mas eu pude apreciar nesses 8 anos, né, foram entre uma coisa e outra, 8 anos. Eu pude apreciar nesses 8 anos o peso que o Brasil podia ter, desde que ele quisesse exercer o seu papel. Então, isso eu acho que mudou muito. E, naturalmente, ser ministro Itamar, como eu digo, eu tenho muito respeito pelo Itamar. Se eu não tivesse sido ministro Itamar, eu não teria sido ministro Lula. Eu me tornei conhecido, porque eu nem era do PT. A única pessoa que eu conhecia no PT era o Marco Aurélio Garcia, que, aliás, seria um ministro natural, eu poderia pensar. Eu não sei, até hoje, eu acho que o Lula não queria uma pessoa que ele não fosse da carreira. Ao contrário do que dizia a oposição, ele queria um Estado, uma pessoa de Estado. Ele tinha muito apreço pelo Estado. Em vários, isso ali ficou claro nas nomeações para muitos outros lugares. Mas, enfim. Então, uma vez eu falei com o Dulce, eu não conheci ninguém do PT. Falei,
E o Dulce disse assim, não, você não conhecia ninguém do PT, mas o PT te conhecia. Mas o PT só me conhecia porque eu tinha esse ministro do Itamar e depois embaixador nesse posto que eu mencionei. Então, acho que a minha visão de mundo mudou menos a relação ao mundo. Não, e também eu comecei a ver, digamos assim, uma mudança nas placas tectônicas, né? Quer dizer, digamos, esses anos na ONU, Genebra um pouco, que depois é o 11 de setembro, que você já lembrou, mas, digamos assim, a multipolar, digamos, aquela era de ouro da unipolaridade consentida acabava. Era de ouro do ponto de vista americano, vamos dizer. Né? Aquilo que a Madeleine Albright gostava de falar sempre, the only remaining superpower. Aquilo eu vi, digamos assim, em relação ao Iraque, a oposição crescer, vi na OMC, digamos, a União Europeia em alguns casos, e até o Brasil, no caso das patentes, tem capacidade, com o Índia, com outros, e de, digamos, colocar a sua posição de maneira clara. Então, eu achava que havia muita coisa que a gente podia fazer. E a minha experiência no Itamar e no Departamento Econômico tinham reforçado muito também a minha visão de Argentina e da integração sul-americana. A gente fala muito da integração sul-americana, que foi feita, na Sul, etc. A gente esquece, às vezes, de falar, que eu saiba, a primeira referência clara à possibilidade de uma área de livre comércio sul-americana é o Itamar, Grupo do Rio, em Santiago do Chile, 93. Enfim, é isso. Ministro, essa sua capacidade de jogar em praticamente todas as posições me fez lembrar aqui um episódio que eu acho interessante, só para introduzir a próxima pergunta. O senhor, em outubro de 2002, independentemente de quem vencesse as eleições de 2002 no segundo turno, seja Serra, seja Lula, provavelmente seria o próximo chanceler da República. Isso é muito interessante. Eu acho que isso diz muito tanto sobre o senhor quanto sobre a própria realidade dos dois que disputavam ali, Serra e Lula, e que tinham, para a política externa, uma visão muito progressista e de Estado, né? E aí eu quero fazer o gancho com a política externa ativa e altiva, como o senhor mesmo chamou a sua passagem, a sua segunda passagem pelo Itamaraty. Quando a gente está dando aula sobre esse tema, sobre esse período histórico, a gente reforça muito 3 grandes elementos da política externa do governo Lula e do chanceler Celso Amorim. Um investimento enorme em operações de paz, um investimento muito grande em organizações internacionais e a expansão inédita da rede diplomática brasileira. Para não falar nem do aumento do número de vagas para diplomatas também nesse período. Isso, sem dúvida nenhuma, foi bom para o país. E há uma narrativa muito forte de que isso foi bom para o país. Mas seria possível interpretar essa injeção de recursos no Ministério como uma deferência do presidente Lula ao próprio Itamaraty, como um fortalecimento do Itamaraty como burocracia de Estado também? Eu acho que sim. Eu acho que, digamos, também vamos dizer uma coisa. No segundo mandato, o primeiro mandato ele já teve que fazer 2 ou 3 concessões, uma delas ao próprio Itamar, mas no segundo mandato, pela primeira vez na história do Itamaraty, todos os embaixadores eram de enfim, mas no segundo mandato todos foram. Todos eram embaixadores. E ele anunciou isso. Que todos eram embaixadores. Os 2 únicos que eram aposentados, mesmo assim, eram de carreira, tinham feito Rio Branco, eram impostos para onde você não podia, mas ninguém queria ir. Um era Coreia do Norte e outro Palestina. Nem Palestina, nem depois Iraque. Isso acho que é uma coisa fantástica da valorização. Eu diria que, além desses 3 elementos, se há um contraste do Itamar e o Lula, eu volto a dizer, eu gostei muito, foi muito bom, e um grande aprendizado político também, trabalhar naquela época, mas se há uma diferença entre o Itamar e o Lula, é essa que você já mencionou. O Itamar era uma reunião do G15 no Senegal. Depois ele foi a Miami, fora da América Latina, mas no continente americano. E nenhuma outra. E esse era um problema. Né? A diplomacia já era, em grande medida, presidencial, né, nessa época. Né? Por exemplo, a China, o Jiang Zemin veio ao Brasil, a primeira visita de Estado que o Jiang Zemin fez como presidente foi ao Brasil. Não é a primeira visita porque às vezes você traduz como se fosse a primeira visita de um chinês ao Brasil. Não, a primeira visita de Estado que o presidente da China, recém-eleito, ele antes era secretário-geral do partido, algo assim, foi ao Brasil. E o Itamar não foi à China. E era difícil, ele não dizia não, então ficava para a última hora. Então, isso aí era uma dificuldade. Mas, gente, é aquela coisa assim, o caráter era muito bom, e
ter temperamento, ter essas pequenas flutuações, mas que não tiveram nada negativo. E o Lula, ao contrário, o Lula é uma pessoa expansiva, com facilidade de relacionamento. E o que mais me chamou a atenção do Lula, o Lula é uma pessoa muito confiante nele próprio, sem arrogância. E ele fala da mesma forma, eu não estou exagerando, digamos, você pega a menor ilha do Caribe, que você imaginar, ou do Pacífico, ele fala com o presidente desse lugar da mesma maneira que ele fala com o Bush, falava com o Bush, ou com o Rosenthal, que era o presidente na época, ou com o Putin, com quem quer que fosse, ou com o Chirac. Então, essa coisa, eu me lembro acompanhando o Lula ali, a primeira visita, já não como eleito, mas já como presidente, à Casa Branca, conversando, eu falei, olha, ele não estava nem intimidado, nem deslumbrado, e, ao mesmo tempo, ele sabia da seriedade, da importância. Então, isso fez uma grande diferença, porque ali o problema de administrar, e ele não se recusava. Administrar era porque, eu dizia, a demanda de Lula é maior do que a oferta de Lula. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pode. Então, algumas coisas nós tínhamos que recusar. Mas não houve nada que eu deixasse de fazer, ou que tenha deixado de ser feito por uma falta de disposição, ou por, digamos, sabe? Não, era uma confiança muito grande. Eu acho que essa é uma coisa também muito importante para o ministro. Né? O ministro, como a palavra indica, ele é um portador, ele leva a palavra de outro. Né? Então, essa confiança é que também me permitiu ter atitudes que eu não sei se eu teria tido em outro governo. Assim, duas, eu vou dizer, uma em relação ao álcool, outra em relação ao MC. Uma eu ameacei sair da mesa de renegociações da álcool. E aí, a turma do deixa disso, acabei ficando, nós conseguimos uma solução adequada lá para um problema ligado à patente, justamente, que depois, no final, não se resolveu. Mas naquela reunião foi encaminhado razoavelmente. E no OMC, eu saí da mesa. Era 5 da manhã, eu falei, olha, para mim acabou. E aí, um problema foi para os Estados Unidos e na OMC para a União Europeia. Eu fui vendo um por um os países, inclusive países em desenvolvimento, cedendo a posição da União Europeia na subseção de subsídios de exportação. Falei, olha, eu já cansei de ver todo mundo aqui cedendo, para mim está bom, boa noite, eu vou embora. Todo mundo sabia que sem Brasil não ia ter acordo. Mas ele tem que ter confiança. Ter confiança que o seu chefe vai te apoiar também. Né? Enfim, estou dando 2 exemplos assim, mas eu não tinha dúvida, será que o Lula vai achar bom, será que não vai achar bom? Claro que eu respondi a ele, mas ele sabia. E ele entendia, ele queria saber do assunto, ele entendia do assunto, mas ele sabia que você estando ali na frente, é você que tem que resolver. Então, essa confiança foi uma coisa muito importante. E eu acho que, no fundo, nós tínhamos também não quero me comparar, porque ele era o presidente, ele que fez a política externa, eu fui o condutor, o executor, eu posso ter ajudado a formular uma coisa ou outra, mas nós tínhamos muita afinidade na percepção do mundo, nessa percepção de que o Brasil devia ser altivo e ativo, e, ao mesmo tempo, talvez, não figurou aí, solidário com outros países em desenvolvimento, que não tinha que ser egoísta nas pequenas causas, mas, ao mesmo tempo, ser firme nas grandes causas. Eu acho que isso funcionou, e se você for reler o discurso do Lula, eu comentei isso numa conversa que nós tivemos, você vai ver que o programa está ali, claro, foi sendo adaptado à realidade, nem tudo estava previsto previamente. Então, digamos, havia uma afinidade natural, e o prestígio dele, e aí é coisa dele. Por exemplo, a reunião que foi feita sobre fome e a pobreza nas Nações Unidas, que foram 60 chefes de Estado, mais de 100 países representados, eu nunca vi tantos chefes de Estado juntos numa reunião na ONU, porque mesmo na Assembleia Geral, cada um vai no seu discurso, fica mais um ou dois, vai embora. Está ali todo mundo junto, o discurso de 2, 3 minutos, uma coisa impressionante. Então, foi muito fácil ser ministro Lula nesse sentido, porque ele tinha muito boa compreensão e, ao mesmo tempo, ele sabia escolher as pessoas que tinham afinidade com ele, para a questão de ser mais competente ou menos competente, questão de afinidade. E, ao mesmo tempo, ele confiava. E, quando era a hora dele entrar, sabia entrar, com o peso que o presidente tem. Celso, vou te citar. Foi muito fácil ser ministro do Lula nessas circunstâncias. Então, vamos falar da dificuldade. Vamos falar do próximo governo, em que o senhor chega numa outra capacidade, como ministro da Defesa, né, em 2011, lidando com 2 questões que eu acho muito importantes, até para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil. A primeira questão, no governo Dilma, a relação civil-militar chegou talvez ao seu momento mais tenso desde a transição democrática.
pela Comissão Nacional da Verdade, pela abertura da Comissão Nacional da Verdade, que gerou ali um grande desconforto por parte de alguns militares. E foi um momento também em que a presidenta Dilma era muito criticada pela maneira como ela mesma vinha conduzindo a política externa, os seus chanceleres, enfim. Então, muito se especulou naquele período da sua atuação como ministro de Defesa se o senhor não estaria se colocando numa posição de chanceler do B também. Então, são dois problemas separados, mas com os quais o senhor teve que lidar. O problema dos militares raivosos com o governo, e eu não sei se aí também, isso que eu queria te perguntar, se isso também não foi a primeira sementinha de um certo desejo dos militares quererem voltar para a política e assumir um protagonismo que eles já não tinham há muitos anos, e do outro lado, essa política de defesa, se é que a gente possa chamar de uma doutrina Amorim de defesa nacional, que também tem um componente externo muito forte. Eu queria ouvi-lo sobre essas duas questões.